O crescimento desordenado dos limites urbanos da capital estão sendo discutidos em audiências públicas. Sobre este assunto, eu converso agora com Marcelo do Espírito Santo, que é presidente do Instituto da Cidade, Pesquisa e Planejamento Urbano e Rural, o INCID. Bom dia. Bom dia. São 15 audiências públicas, né, que vão discutir com a comunidade essas possíveis mudanças no plano diretor da cidade e a lei de zoneamento. Como é que foi essa primeira experiência, essa primeira audiência pública que foi realizada essa semana? A audiência, ela corresponde a um momento que a Prefeitura oportuniza a população, ao cidadão não diretamente ligado às organizações não governamentais, à sociedade civil, como nós chamamos de organizada, mas a ideia é que esse ciclo de audiências possa proporcionar ao cidadão comum, ao morador dos bairros, o conhecimento dessas propostas, para que servem essas leis e o que é que elas vão trazer de modificações para os seus bairros. A primeira aconteceu na terça-feira, né, ali no Centro de Convenções. Sim. E oportunizou-se exatamente, ou transcorreu da forma como nós imaginávamos, ou seja, a população é o momento em que nós apresentamos a proposta, é o momento em que nós colhemos e registramos as sugestões, as opiniões, as críticas, os elogios que a população tem para fazer com relação a esses instrumentos de política urbana. Hoje a segunda audiência vai ser realizada ali na região da Coama, né, Angelim, e em bairros adjacentes. Como é que foi essa escolha para dividir essa cidade nessas 15 áreas que vão receber essas audiências públicas? A divisão foi feita a partir do nosso conhecimento dos bairros da cidade de São Luís. Então, a proximidade dos bairros trazem também características de similaridade. Sim. De ocupação, de índices urbanísticos e principalmente de características socioeconômicas. Então, essa regionalização foi feita a partir dos bairros da cidade. Quais são as principais propostas de modificação que estão sendo estudadas? Nós estamos trabalhando com uma pequena revisão do plano diretor, pequena porque apenas é uma parte, mas Sim. uma das partes mais importantes do plano diretor da cidade, que hoje vigente é de 2006, que é a parte do macrozoneamento ambiental. E nós estamos propondo como principal lei complementar a este plano uma nova lei de zoneamento, parcelamento, uso e ocupação do solo. A nossa legislação vigente ela é de 1992. Nós tivemos um novo plano diretor em 2006. Bem antiga, né? Bastante. Nós tivemos o plano diretor em 2006 e não foi acompanhado pela nova lei de zoneamento. Então, nós temos que equilibrar essa situação. Estamos melhorando a questão da preservação ambiental no plano diretor e propondo, né, um novo modelo de crescimento e desenvolvimento da cidade através da lei de zoneamento e parcelamento do uso do solo. Essa questão da ocupação, por exemplo, em áreas de mangue, deve entrar nessa discussão? Entram com certeza. Isso já estava, de alguma forma, protegido pelo Plano Diretor de 2006, Sim. mas em 2009 a Prefeitura executou uma nova cartografia da cidade. Nós temos uma nova foto aérea com uma qualidade, uma precisão muito maior do que o material técnico que nós tínhamos em 2006. Então, nesse momento, nós estamos propondo, ou temos a possibilidade de apurar, de ter uma melhor cartografia de proteção ambiental, onde os mangues, as áreas de praia, as chamadas APPs, né, áreas de proteção permanente, estão, né, desenhados nesse mapa, registrados de uma forma muito mais precisa. Marcelo, para que o nosso telespectador possa entender com clareza, depois desse processo, dessas 15 audiências, onde vão ser discutidas essas mudanças, o que acontece depois? Qual é o próximo passo? Neste momento, né, como determinação do prefeito Edivaldo Holanda, de realmente discutir com a cidade, mostrar esses instrumentos à população, receber essas propostas, nós vamos consolidar todas as sugestões que foram encaminhadas. Ou seja, novamente, o grupo técnico do INCID faz uma avaliação dos elementos que realmente possam contribuir com a proposta, outros que nós possamos entender que já estão contemplados. Esse documento ele é novamente apresentado ao Conselho da Cidade, que aí sim, né, é uma instância ligada ao poder público, mas um conselho com uma participação que representa toda a cidade, e a partir da aprovação desse texto no conselho, o prefeito fica, né, de alguma forma, dentro da sua pauta e da sua agenda, liberado para encaminhar esse material para aprovação na Câmara Municipal, no Legislativo. Um dos temas também de discussão foi a questão da construção de prédios de até 15 andares em zonas residenciais aqui da cidade. Na sua avaliação, como parte desse debate, essa proposta deve passar? Eu acredito que sim. Quando a gente fala de apenas gabarito, nós esquecemos que o desenvolvimento da cidade se dá por
vários índices urbanísticos que estão dentro da lei de zoneamento, onde Sim. o gabarito é um deles. Nós temos como característica de São Luís uma cidade que cresceu nas últimas décadas horizontalmente de uma forma muito significativa. Acho que é sensível a todo cidadão o como nós já chegamos nos limites de São Luís com São José de Ribamar, por exemplo. E nesse desenvolvimento várias áreas livres ficaram ainda no interior da malha urbana. São Luís tem capacidade ainda de ocupar essas áreas antes de pensar na continuidade da sua expansão, né, no sentido horizontal, avançando no seu território ou do município vizinho ou das suas zonas rurais, por exemplo. Então, nesse sentido, o gabarito é um dos instrumentos que, associado aos recuos laterais, aos recuos frontais, aos potenciais construtivos de cada área, vão permitir esse reequilíbrio e ocupação dessas áreas, hoje, né, livres. Sim. E que não cumprem a sua função social no processo de desenvolvimento urbano da cidade. Atividades industriais poluentes, como, por exemplo, siderúrgicas, termoelétricas, ficaram de fora desse contexto. Por quê? Porque nós entendemos que existe um conjunto de atividades econômicas que são estratégicas para o desenvolvimento da cidade. Sim. Outras que são importantes, mas não cabem dentro do território municipal, pelas características de preservação ambiental, pelas características das proximidades com áreas habitadas, com áreas residenciais próximas a essas áreas industriais. Então, optou-se nesse estudo que foi feito pela Prefeitura e disponibilizado para discussão ainda em fevereiro de 2014, é desde essa data, né, que o município vem discutindo com a população, e nós entendemos então que alguns usos que podem ser estratégicos economicamente Sim. para o estado do Maranhão, né, para o Brasil como um todo, nessa inserção do país numa atividade econômica, né, mais globalizada, mas para o município de São Luís nós temos um meio ambiente, né, frágil, com características que nos obrigam a também selecionar essas atividades econômicas. Ok. Marcelo do Espírito Santo, presidente do Instituto da Cidade, Pesquisa e Planejamento Urbano e Rural, obrigada pelos esclarecimentos aqui no Bom Dia. Eu que agradeço. Muito obrigado.